Carcaju versus texugo do mel. Quem levaria melhor? Embora os texugos do mel e os carcajus pertençam à mesma família Mustelida, que inclui animais como gambás, martas e doninhas, eles não se parecem muito. Ambos possuem 5 dedos em cada pata e usam um odor forte e almiscarado para marcar território, atrair parceiros e se defender. Mesmo sendo parentes distantes, eles habitam locais bem diferentes. O carcaju sobrevive apenas nos ambientes mais selvagens, sendo famoso por sua ferocidade, resistência e incrível voracidade. Em termos de tamanho, o carcaju é muito maior, chegando a 107 cm de comprimento, até 45 cm de altura nos ombros e pesando até 25 kg. O carcaju tem um corpo robusto e compacto, lembrando um pequeno urso. Sua pelagem pode ser loira ao nascer e com o tempo, fica marrom escuro ou preta, com pontas loiras e uma cauda cinzentada ou preta. O texugo do mel mede até 96 cm de comprimento, alcança 28 cm de altura no ombro e pesa cerca de 16 kg. Já deixa o seu like para fortalecer, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais conteúdos como esse. Para esse duelo ser justo, vamos conhecer um pouco mais sobre cada um deles, começando com o famigerado carcaju. O Wolverine não depende apenas de suas habilidades predatórias, ele também é um dos maiores necrófagos da natureza. Mesmo se não capturar uma presa, ele se alimenta de carcaças deixadas por outros predadores. Esse comportamento o mantém bem alimentado, principalmente durante os rigorosos invernos. Este animal já foi documentado afastando lobos e até mesmo ursos de suas presas. Com uma combinação de coragem e pura agressividade, o Wolverine defende suas refeições e território com uma força desproporcional ao seu tamanho. O Wolverine é perfeitamente adaptado para sobreviver em climas extremamente frios. Sua pelagem densa e oleosa é resistente à água e à neve, mantendo aquecido em temperaturas que fariam muitos animais sucumbirem ao frio. O Wolverine pode seguir sua presa por longas distâncias, às vezes correndo por horas através de paisagens cobertas de neve. Ele usa sua incrível resistência para cansar os animais maiores, como alces, antes de atacar. Com uma mandíbula extremamente forte, o Wolverine pode quebrar ossos grossos com facilidade. Esse poder permite que ele consuma quase todas as partes de uma carcaça, algo essencial para sobreviver em regiões onde a comida é escassa. Embora viva sozinho, o Wolverine possui um sistema de marcação de território bastante eficaz. Ele libera um cheiro forte através de glândulas localizadas perto da cauda, avisando outros animais para manter distância. Esse odor é tão forte que lhe rendeu o apelido de Gambá do Norte. Curiosidades sobre o texugo do mel. O texugo do mel entrou para o Guinness Book como o animal mais destemido. Ele enfrenta cobras venenosas, leões e até búfalos, sem demonstrar medo. Essa coragem é alimentada por uma combinação de resistência física e uma pele espessa que o protege de muitos ataques. O sistema imunológico do texugo do mel é uma verdadeira maravilha da natureza. Mesmo depois de ser picado por cobras venenosas, como víboras ou cobras-rei, ele consegue sobreviver. Depois de uma breve paralisia causada pela toxina, ele se recupera e continua sua vida normalmente. Uma das características mais notáveis do texugo do mel é sua pele solta, que lhe permite se torcer e girar dentro dela. Isso é uma defesa formidável contra predadores, pois, mesmo quando mordido ou preso, ele pode virar e morder de volta, surpreendendo seus oponentes. O texugo do mel tem uma relação única com uma espécie de pássaro chamada indicador. Esses pássaros guiam o texugo até colmeias de abelhas, que ele então invade para roubar o mel. Essa parceria é um exemplo raro de cooperação entre duas espécies diferentes para conseguir alimento. O texugo do mel pode passar até 2/3 do dia procurando alimento.
Ele tem uma dieta incrivelmente variada, que inclui mamíferos, aves, insetos, ovos e até larvas. Nada parece estar fora do cardápio para este predador implacável. Além de sua agressividade e resistência física, o texugo do mel também tem uma defesa química poderosa. Quando ameaçado, ele libera um líquido de suas glândulas anais que tem um odor extremamente forte, capaz de afastar predadores maiores como leões e hienas. Agora que conhecemos um pouco mais sobre essas duas feras, vamos compará-los diretamente, começando pelo tamanho. O carcaju é maior, medindo até 107 centímetros de comprimento e pesando até 25 kg. Já o texugo do mel atinge cerca de 96 centímetros de comprimento e pesa, em média, 16 kg. Mas será que o tamanho é tudo? Em termos de alimentação, o carcaju é um caçador oportunista, preferindo carne, mas comendo também frutas e vegetais. Seu olfato é tão aguçado que ele consegue farejar presas a 6 metros de profundidade na neve. Já o texugo do mel, bom, ele come de tudo, incluindo cobras venenosas, insetos e até pequenos mamíferos. Enquanto o carcaju vive em áreas frias e selvagens da América do Norte e da Eurásia, usando a neve como refúgio e para armazenar comida, o texugo do mel prefere áreas secas e abertas, sendo encontrado principalmente na África. Ambos têm estilos de vida solitários, mas o carcaju defende um território vasto, com machos cobrindo até 2.380 km². Quando falamos de batalha, o carcaju é conhecido por ser destemido e já foi registrado matando até ursos polares. Suas garras e mandíbulas são incrivelmente poderosas, capazes de esmagar ossos. Por outro lado, o texugo do mel tem sua pele resistente e solta, o que o protege contra mordidas. E não se deixe enganar, ele sabe como morder o ponto fraco dos predadores, literalmente. Agora, vamos imaginar esse confronto épico. O carcaju, com seu tamanho maior e força bruta, tentaria esmagar o texugo com suas garras poderosas, mas o texugo do mel, com sua resistência impressionante, não desistiria fácil. Sua pele grossa e sua determinação tornariam essa uma luta longa e intensa. Então, quem venceria essa batalha? Apesar do carcaju ter a vantagem do tamanho e força, o texugo do mel tem a resistência, a coragem e a tática a seu favor. E você, o que acha? Deixe nos comentários sua opinião. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E antes de encerrar, aqui vai um desafio. Se você conhece algum outro duelo épico que gostaria de ver, deixa nos comentários. Quem sabe o seu pedido não aparece no próximo vídeo. Valeu e até a próxima!